Instagram. Já está ao vivo, né? Você vem aqui, tá vendo? O meu ao vivo. Olha como vai aparecer. Tá no seu, né? Ah, não, mas a gente não vai compartilhar. É você. Peraí. Aí o pessoal já tá entrando, né? Olá, gente. Estamos fazendo aqui os pequenos ajustes para a gente Boa começar. noite. Isso, estamos ajustando aqui as nossas câmeras para servirmos a vocês. Cadê? Agora. Adélia, você que está aí, como é que tá o som? Fala pra mim, me dá um retorno. O som, como é que tá, gente? Tá legal? Não estou ouvindo, Adélia. Olha, Jaime Lielson entrou, E agora, Adélia? Claudinha entrou. Dá um retorno pra gente sobre o som, gente. A gente está precisando desse feedback de O vocês. som aqui tá ótimo. Imagem. Obrigado, Jaime. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Jaime, um abraço. Dá um retorno aqui pra gente do nosso som. Gente, nós optamos por fazer a live não compartilhada no mesmo celular. Estamos usando os dois celulares. Então, tem uma audiência que vai entrar no meu perfil, tem a audiência que vai entrar no perfil de Nalva. E nós vamos aqui observar as duas, ok? Legal. Adélia, eu quero ver o show. Ó, elevou a expectativa. Ótimo. Vamos lá. Gente, é um Isso. prazer receber vocês aqui no perfil Conversa com Duda, no perfil Nalva Cristina, Pastora Nalva Cristina. E vamos só aguardar um pouquinho, outras pessoas entrarem. Pedro Borges disse que está ótimo, legal. A Ana Thelma nos dá aí um retorno do som. Tá tudo bem aí? Ótimo. Tá de boa qualidade? Podem ir escrevendo alguma dúvida que vocês têm em relação à rejeição. Como eu perguntei num vídeo recente, se a rejeição, o medo da rejeição no relacionamento fez ou faz parte da sua vida e se você tem consciência das consequências disso para o seu relacionamento e para a sua vida como um todo. E também o que é que isso tem travado a sua vida, né? A gente tem que ser bem claro que às vezes uma rejeição ela pode ter um processo de amputação de muitas coisas que Deus já determinou para a sua vida e aquilo tá ali sendo elemento de travamento mesmo para as coisas que Deus tem. Então, às vezes a gente precisa abrir os olhos para isso e não se deixar sucumbir. Isso. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Oi, Mai. Thaís tá aí nos acompanhando. Vamos lá, então. Vamos começar. Falando para os dois perfis, eu sou Duda Almeida, meu perfil é Conversa com Duda. E hoje é um prazer compartilhar essa conversa, compartilhar esse bate-papo com a pastora Nalva Cristina, que certamente vai nos engrandecer, vai nos enriquecer muito no conteúdo relacionamentos. E hoje especificamente com o tema, como lidar com o medo da rejeição nos relacionamentos. Pastora Nalva. Eu partiria logo para uma análise, né, desse tema, Duda, porque como lidar com o medo. Quando a gente já trata de como vai lidar com o medo, há uma justa posição de que o medo já está existindo. Isso. Então aí a gente já começa a tentar destrinchar essas questões. Primeiro que a gente seguro e firme no Senhor, a gente não tem que ter medo de nada, de nenhuma circunstância e de ninguém. A segunda coisa é que medo é algo que a gente tem que tratar no sentido de identificar, mas ter uma posição de reação, porque aquilo pode nos fazer paralisar, né? Quando a gente estava iniciando aqui, a gente conversou exatamente sobre isso, né? O quanto, muitas vezes, o medo amputa pessoas, trabalhos, relacionamentos, vida, e a gente precisa
ter isso bem claro na nossa vida, de que a gente, quando tem Jesus, quando está firmado na rocha, nenhum medo pode nos sucumbir, não é? Esse é o primeiro princípio. E quanto à questão de ser ferido pela rejeição, não é, Edu? Aí é que é outra questão. Porque, na realidade, o que é a rejeição? Quais são as circunstâncias que levam alguém a se sentir rejeitado? Aí eu acho que a gente precisa mesmo analisar, ponderar isso. Porque a rejeição, ela nada mais é do que uma forma de abandono. Só que ela traz um elemento bem importante dentro dela. Qual é esse elemento? É que quando eu me sinto rejeitado, eu só sinto essa rejeição se a pessoa que está me rejeitando é uma pessoa importante para mim. Por quê? Se você for rejeitado por alguém que lhe desconhece, se você for rejeitado como cristão por uma ala de pessoas que não são, será que isso te afeta? Será que isso vai te fazer entristecer? Ou se sentir mal com isso? Claro que não, porque aquilo você já está até esperando. Então, a rejeição, ela nada mais é do que uma forma, vamos dizer, identificada do abandono. E nesse processo, muitas coisas realmente vão doer. Primeiro porque o desprezo, o abandono, a rejeição, geralmente ele só produz efeito em você se for por conta de ter sido emitido por alguém a quem você preza muito. Então, o desprezo é uma relação em que você preza alguém e esse alguém te despreza. E aí é onde está o grande ponto que a gente vai tratar hoje sobre como lidar com essa situação quando ela está instalada, não é? Gente, o objetivo dessa conversa, desse bate-papo, é alertar vocês sobre a necessidade de se cuidar disso, tanto numa perspectiva terapêutica quanto bíblica sobre o assunto, né? Então, o medo, ele é inerente ao ser humano e ele não é apenas maléfico, ele serve também para nos proteger, para nos dar cautela, para que a gente não se envolva em perigos desnecessários. Mas qual é a medida desse medo? Qual é o limite desse medo e o que eu vou permitir que o medo faça comigo? Essa é a questão. Isso. A necessidade de pertencimento é inerente ao ser humano. A necessidade de ser aceito, a necessidade de pertencimento, de agregar num grupo, de integrar um grupo, é natural, é salutar e é isso que o ser humano busca. Agora, o risco é quando essa necessidade de pertencimento anula a sua identidade. Você começa a não se reconhecer mais, porque você, no anseio de ser aceito, no anseio de ser aprovado, você já não cabe mais em si, porque você já se anulou, você já se relegou a segundo plano. Esse é o perigo num relacionamento. Então, uma criança tem necessidade de corresponder às expectativas dos pais. Então, quando ela faz algo positivo, ela tem o prazer de contar a pai e mãe para receber aplausos e aprovação e associa isso ao amor. Por isso que, recentemente, uma mãe me procurou, uma filha jovem desafiando a mãe, sem diálogo, segundo a mãe, fazendo coisas que ela sabe que a mãe desaprova. E eu falei para ela, a solução são 3, amar, amar e amar essa jovem. Ela pode estar testando até onde você é capaz de amá-la, e principalmente quando ela não corresponde à sua expectativa e quando ela faz algo dissociado do que você quer. Exatamente. Então, se a mãe desaprova tatuagem, ela faz tatuagem. Se a mãe desaprova piercing, ela põe piercing. Se a mãe desaprova o uso de drogas ilícitas, ela faz uso. Para quê? Para saber se ela só é filha quando ela faz o que a mãe quer que ela faça. E aí nós podemos trazer a perspectiva da nossa relação com Deus. Se Deus só nos amasse e só nos aprovasse quando nós correspondêssemos às expectativas dele sobre a nossa vida, o que seria de cada uma de nós? E mais ainda, não é? Quando a gente sabe que ele nos amou primeiro, e ele nos amou quando nós não prestávamos para nada, não é? Nós estávamos sob o império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro, que Deus não nos ama pelo que nós fizemos, nem pelo que nós estamos fazendo e nem somos. Ele nos ama por aquele projeto
originário desde a eternidade, que Ele nos fez e fez a cada um de nós, e Ele nos vê lá na frente. Porque como Ele sabe que o propósito nosso já foi criado, Ele não imagina que somente se nós estivermos andando de acordo com aquela situação é que Ele vai nos amar. Ele já nos ama, Ele já nos amou, independentemente. Agora, nos cabe, evidentemente, o conserto, o arrependimento, o voltar-se para Ele, o consertar nossas vidas, porque a gente não vai viver a vida de qualquer forma, porque a gente sabe que o pecado traz consequências e não tem como você evitar. Como o Duda falou, essa filha que está indo buscar as drogas numa forma de rebatimento desse amor, dessa interação com a mãe que está prejudicado, ela vai trazer consequências para a vida dela, porque se de repente ela pega uma gravidez indesejada, ela se associa com pessoas erradas, isso vai ter consequências. Então, o pecado é o pecado, o Senhor perdoa, mas as consequências ficam. Então, essa é a grande questão de que a gente sabe que Ele esquece dos pecados a partir do arrependimento do pecador. Mas as consequências, muitas vezes, você tem que levar por toda a vida. Isso, e numa relação de mãe e filho, principalmente envolvendo o jovem, quem é a parte madura dessa relação? Isso. E que pode se estruturar, se cuidar para restaurar esse relacionamento. Então, eu falei para ela, essa filha pode estar testando o seu amor, a sua capacidade de amá-la, mesmo quando ela infringe todas as suas regras. Então, ame, ame, ame incondicionalmente. E aí eu lembro da passagem bíblica quando Deus diz a respeito de Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí diz, um filho quando ouve isso de um pai, ele está pronto para enfrentar até o diabo. Isso. Então, o que nós estamos falando a nossos filhos, o que nós estamos validando nossos filhos, será que mesmo quando eles não correspondem ao que nós queremos para a vida deles, nós somos capazes de dizer, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou nós condicionamos o nosso amor à correspondência desse filho às nossas regras? Então, é preciso ter muito cuidado nesse enfrentamento. Não é que a gente vá aceitar ou concordar com tudo que os filhos façam, mas eles têm que saber que mesmo quando eles são disciplinados Sim. ou castigados, eles estão sendo amados, porque disciplina também requer amor. Sim. O Senhor só disciplina aqueles que amam. Então, da mesma forma, na nossa relação com nossos filhos, nós podemos sim discipliná-los, mas eles não podem duvidar, nem sequer por um segundo, do amor que nós temos por eles, mesmo quando eles não fazem aquilo que nós queremos. Então, um jovem, quando tem medo da rejeição dos pais, na maioria das vezes ele vai confrontar esses pais para testar essa medida do amor e para se sentir amado. E num relacionamento a dois, não, isso também não é diferente. Né? Eu não gosto daquela comparação que se faz, são duas metades que se completam. Se está na metade, então não está pronto para se relacionar. É verdade. Há um vazio, há uma dependência e há um risco enorme de se projetar essa expectativa sobre o outro, impor ao outro um sonho, uma necessidade que é minha e que se o outro não corresponde, eu me frustro. Frustra, e a grande questão da frustração é levar exatamente ao fim da relação, ao fim da existência para o qual ela foi criada, né? Eu acho também, Duda, muito importante quando a gente trata desse tema da rejeição, que é um tema que atinge praticamente a muitas pessoas, e eu vou lhe dizer que quem ainda não se sentiu rejeitado na vida, né? Isso. Quem ainda não chegou no local de trabalho e percebeu um olhar estranho, um comentário estranho, uma situação estranha, todos nós temos que algum dia no mundo, em qualquer situação, a gente passar por isso. E às vezes, situações provocadas na nossa vida, elas nos levam a um determinado âmbito de rejeição em que a gente vai se identificar até com o próprio sofrimento de Jesus, porque ele foi rejeitado, né? Foi homem de dores, homem rejeitado. E não há sentimento mais difícil de você lidar quando você lida realmente com esse aspecto da rejeição, porque ele é a antítese, ele é o oposto que a gente conversou aqui sobre o pertencimento. Se eu sou rejeitado, eu não pertenço. Se eu chego no local em que todos se fecham, eu não pertenço àquele local, e a sensação ela é sempre de deterioração pessoal. E o que eu acho interessante nisso, Duda, a gente voltando para o aspecto da Bíblia, é que, inclusive, preguei isso sobre essa questão da rejeição, domingo passado, a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher potencialmente
voltada para um propósito no qual Deus já havia determinado. Aquela mulher era uma evangelista. Aquela mulher era uma mulher que iria alcançar uma cidade. Estava a cidade de Samaria à espreita, esperando por esse tempo. E aquela mulher, ela por uma condição pessoal, pelo fato de que na vida pregressa dela, nos amores, nas circunstâncias, nas situações antepassadas, em que ela teve vários homens, vários maridos, e que o próprio Jesus revela isso a ela, e que ele diz, disseste bem, tiveste 5 maridos e até este que tu tens não é o teu marido, ele revela a ela a condição pela qual ela estava sendo excluída daquela sociedade. Era uma rejeição social, porque aquela mulher ia ao poço buscar água ao meio-dia, quando o sol é mais inclemente, quando o sol é mais difícil, quando as mulheres não iam, quando toda a sociedade buscava água no poço às 6 da manhã, às 5 da manhã, aquela mulher, ela ia ao meio-dia, sofrendo o problema da rejeição, da exclusão social. E o que é que aconteceu? Jesus viu naquela mulher a potência, o ser que ela era, para qual ela foi criada. E é assim que Jesus nos vê. Não interessa o quanto possa estar existindo na sua vida de rejeição. Dentro de casa, fora de casa, dentro do ambiente que você possa estar, Jesus sabe quem você é. E sabe a potência que você é. E o que você tem para dar e para o qual você foi criado. E é isso que a gente pensa que é uma coisa simplesmente de uma história bíblica. Não, ele está trazendo isso para as nossas vidas, para nos mostrar a potência que ele nos criou. E aquela mulher, depois do encontro com Jesus, depois de saber quem ela é, resgatar a identidade dela, o que é que acontece? Essa mulher, ela sai para aquela cidade na qual ela era rejeitada e ela traz toda uma cidade para conhecer o Salvador. E esse Salvador, ele é pedido por todos aqueles que permanecessem ali por mais 2 dias para que eles conhecessem melhor. E toda a Samaria se converteu. E toda Samaria conheceu a palavra de Deus. Que ainda que não tenha sido convertido, mas a palavra de Deus diz que muitos creram no Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Você sabe que o poço para aquela mulher, ele representava a rejeição mesmo. Ele representava o que aquela sociedade dizia para ela. Você não presta, você não deve andar com a gente, você não tem a capacidade, você não tem o brilho para andar com a gente. Mas ela foi alcançada por Jesus. E eu quero te dizer nessa noite, onde Jesus entra, não há rejeição que possa existir. Porque ele vai curar, ele vai salvar, ele vai restaurar aquilo que os homens muitas vezes tentam quebrar em você. Mas é o Senhor quem sabe qual é a sua essência, a sua potência e para o qual destino você foi feito. Qual o seu chamado, qual o seu propósito aqui na vida. Então você não se abata. Eu acho que o mais importante, Duda, da gente deixar essa mensagem aqui para as mulheres, para os homens, para quem está nos alcançando agora com essa live, é de que rejeição é algo muitas vezes que está mais no valor que você está dando a quem está lhe rejeitando do que efetivamente na ausência de algum valor que você tenha. Você não é ausente de valor. Você tem um valor aí em você. Você é essa potencialidade em Cristo Jesus e você apenas precisa só entender a sua identidade. Quando você entender a sua identidade, esse sentimento de rejeição, isso vai ser destruído em você. Porque você vai entender que ninguém pode lhe desprezar. Porque Ele não despreza ninguém. A palavra de Deus diz que quem vem ao Pai, quem vem a Ele, de modo algum Ele os lança fora. Então, quem seria a pessoa neste mundo que poderia lançar alguém fora? Não é? Então, assim, a partir desse sentimento, a gente entende que se Jesus não lança ninguém fora, ninguém pode ser lançado fora por ninguém. E se for assim, cabe a você dizer exatamente as palavras bíblicas. Diga o fraco, eu sou forte. Se fortalecer no Senhor, levantar, erguer a cabeça e continuar. Sabe por quê? Porque onde você caiu, muitas vezes é ali que o Senhor restaura. Assim ele fez com a mulher samaritana. Foi no poço, onde era lugar de vergonha, onde era o local onde ela era humilhada, onde era desonra social, exclusão social. Foi ali que Jesus teve encontro com ela. E onde foi local de desonra, houve dupla honra para aquela mulher. Ela foi reconhecida como uma mulher que conheceu o Messias, conheceu o Salvador e levou a informação para a sociedade. Eles vieram e tomaram também ali o conhecimento de quem era Jesus, Senhor e Salvador.
Então eu quero te dizer, não te abates, não se abata, não se sinta prejudicado, não se sinta rejeitado, não sinta que você perdeu lugar, porque é Deus quem sabe para o qual propósito criou a cada um de nós. E é exatamente a identidade, essa certeza da identidade como filha de Deus, filha do Criador do Universo. É aquele que diz que com amor eterno nos amou, que nos resgatou, e ele diz: tu és meu. E é eterno. Então, se eu pertenço ao Criador do Universo, que é soberano sobre todas as coisas, se ele diz que o amor dele por mim é eterno, isso, a que eu temerei? Isso. E o que me pode fazer o homem se maior que está em mim do que o que está no mundo? E a Bíblia diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então, se a gente pautar a nossa vida, os nossos relacionamentos no medo, esses temores podem sim se concretizar. Porque a gente não precisa olhar para aquilo que a gente não quer, mas para aquilo que a gente quer. Eu vou focar no alvo, o que é que eu quero? E eu vou me direcionar em relação àquilo que eu quero, submetendo minha vontade aos planos de Deus para a minha vida. Então, essa identidade é muito forte. É como você comparar, por exemplo, o valor de uma obra artística, ela depende de quem é o autor desta obra. A fama não está na obra em si, mas em quem está assinando esta obra. E eu pergunto, qual é a sua identidade? Qual é a assinatura que existe na sua vida? Quando você tiver certeza desta assinatura, de quem é a assinatura que está aposta na sua vida, a quem você pertence, você avança. Você não vai aceitar migalhas da vida, você não vai aceitar migalhas no relacionamento, porque você vai se sentir completa. Você vai estar em inteireza, pronto para se unir a alguém igualmente inteiro com você. Eu costumo muito ouvir conselhos que se dão a mulheres que não estão bem, que estão numa fase de autoestima baixa ou vivenciando algum outro problema emocional, e alguém diz: arranja alguém que você vai ficar melhor. E eu pergunto, se um não está bem, como pode fazer bem ao outro? Se a gente não tem um abrigo, uma casa, como é que a gente pode abrigar? Então é fundamental, primeiro, que a gente se estruture, que a gente tenha um autoconhecimento a respeito de quem nós somos e o conhecimento do alto para saber a quem nós pertencemos. E aí, eu desconheço um remédio melhor e fórmula mágica melhor para a autoestima do que saber-se filha de Deus. Isso. A partir daí, você monta os parâmetros dos seus relacionamentos. E eu não falo apenas de um relacionamento a dois, mas nos relacionamentos sociais como um todo. E foi esse o nicho de trabalho que eu escolhi. É a isso que eu venho me dedicando, a auxiliar, a contribuir para que você possa estabelecer relacionamentos saudáveis consigo mesma, com Deus, com a sua família e com o próximo. Porque nós somos sistêmicos, então não adianta eu estar bem com a minha família e eu não estar bem comigo mesma, inserido no seio familiar. Então, gente, fica com essa reflexão. Qual é a sua identidade? Qual foi o artista que assinou a obra da sua vida? Dependendo de quem for esse artista, você vale muito. Isso. Muito. Então, reconhece o teu valor e expõe para as pessoas que você tem um valor. E elas vão saber se relacionar com você valorizando. Porque a gente aceita o relacionamento que a gente acha que merece. Se você aceita migalhas, se você só se vê merecedora de migalhas, você vai estabelecer relacionamentos com base em migalhas. Tem uma coisa importante, Duda, nessa questão da identidade, porque quando a gente começa a entender quem nós somos em Cristo, a gente começa exatamente a valorizar o tempo, as pessoas, e a gente também não vai querer que esse tempo, que é tão exíguo para cada um de nós, porque se nós fôssemos fazer tudo o que nós precisávamos fazer, a gente tinha que estudar línguas, a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, o tempo não ia dar. E aí o que é que a gente faz? A gente reconhece essa nossa identidade e a gente começa a se afastar daquilo que é nocivo, daquilo que é tóxico. E esse vídeo também tem essa finalidade de dizer para você, se tem gente tóxica na sua vida, e aí eu não estou falando das relações mais íntimas, evidentemente, muitas vezes, um filho que está com alguma situação de carência, como a gente já abordou, uma situação matrimonial, não, a gente está falando muitas vezes de um relacionamento externo,
E um relacionamento que por muitas vezes você vai ali suportando, mas é tóxico, faz mal a você. Isso não é proveitoso. Não tem por que você se submeter a isso e viver o tempo todo se intoxicando com aquilo. Se é algo que realmente traz para você danos, traz um mal-estar, traz uma situação, evite, porque a própria palavra nos garante isso, que a gente deve se apartar das coisas que são realmente danosas a nossa psique. Ela não vai apenas estar formada por aquilo que a gente viveu, não, ela é todos os dias renováveis. Então você pode ter sofrido algum tipo de rejeição na infância, mas você pode estar numa fase adulta também isso acontecer ou voltar a acontecer. Então você tem que estar atento, porque se isso é algo que vai causar toxicidade nos seus relacionamentos, evite, tome uma atitude, entenda quem você é, entenda a sua identidade, mas tudo vai passar pelo entendimento de quem é você em Cristo Jesus e principalmente quem Ele fez você, como Ele fez você, para o que Ele fez você. Ele não fez você para viver uma vida de migalhas, como a gente está colocando aqui, nem para viver uma vida de sofrimento. Ao contrário, viu? Veio vida em abundância. Então a gente precisa entender que abundância é essa. É quando a gente morrer, estiver na eternidade? Não. É hoje, é aqui, é já. A gente precisa mudar a mente muitas vezes, e como Duda bem colocou aqui muitas vezes, uma questão que fica repetitiva nos nossos pensamentos, isso vai causando danos, vai causando moças, vai causando um pensamento, quando ela repete a palavra que está no livro de Jó, que diz: aquilo que eu temia me aconteceu, na verdade é porque o pensamento, ele retroalimentado dia e noite e dia, com a mesma toxicidade, muitas vezes fomentada por uma situação que você viveu, uma palavra amaldiçoadora, uma pessoa que lhe fez mal, aquele pensamento recorrente na sua mente, aquilo vai lhe sucumbir. Então você tem que ter rapidez para se livrar desse circuito, para se livrar desse círculo vicioso, entender quem você é em Jesus, entender a sua identidade nele, os propósitos que ele tem para a sua vida, e rapidamente você sair desse circuito. Você não se permitir viver essa dor, você não se permitir viver esse embate permanente, porque isso tem consequências e terá consequências mais cedo ou mais tarde, inclusive na sua saúde. Então, assim, é um alerta, né? Nós não sabemos o que você está vivendo, nós estamos aqui apenas guiados pelo Espírito Santo para a gente trazer esse assunto da rejeição, dos relacionamentos na vida, para que você realmente desperte e isso mude sua programação mental. Se você está insistentemente voltando ao local da dor, aquele poço que é um poço de dor, a mulher de Samaria diz assim: e onde tens a água da vida? Porque se tu me deres dessa água, eu não precisarei mais voltar a este poço, nem terei sede. O que ela quis dizer, em outras palavras, é: eu não preciso voltar a essa humilhação, eu não preciso voltar mais a esse poço, porque ele me faz recordar que eu só posso vir aqui ao meio-dia por conta de uma exclusão, de uma dor, de uma situação que eu vivi e na qual eu sou rejeitada socialmente. O erro que ela cometeu, as situações dos maridos, a vida que ela tinha, fazia com que aquela sociedade a excluísse, e aquela mulher, ela ia ali no poço, precisando ir ali, mas ia na pior hora, no pior momento. Então o poço falava para ela todas as vezes: você é rejeitada. E ela ia ali buscar aquilo. Então quando Jesus oferece a água, ele diz: se soubesses quem te pede, ou seja, se você buscasse a sua identidade, se você começasse a entender que sou eu que estou lhe chamando, eu tenho, como Duda falou, a obra-prima está assinada por mim, você não me negaria a água, você beberia da água que eu tenho para te dar, e nova vida, rio de água viva jorraria dentro de você, porque quem conhece Jesus vai ser automaticamente nova criatura. Dores virão, circunstâncias virão, mas você rompe na força do Senhor, na força da palavra. E a gente está trazendo isso aqui mesmo para dizer a você: não sucumba, não se permita sentir ou viver uma situação de rejeição por muito tempo na sua vida. Não vá ao poço ouvir toda vez que você está indo ali porque você é excluído. Existem coisas na nossa vida que são lugares de dores, que são lugares de rejeição, que são isso. Então, cabe a você realmente tomar uma atitude
em relação a isso, se preservando. Porque o mais que Deus quer na nossa vida é que a gente tenha essa autopreservação. O diabo não, ele quer matar, roubar e destruir. Então, o que mais ele vai insuflar no seu pensamento são as dores, é o medo, é a situação de temeridade. Mas a gente sabe que nele, no Pai, a gente tem o que ele nos resgata, a nossa identidade preservada e altamente entendida para muitos que a gente é aquilo que ele fez e não aquilo que, né, estávamos vivendo ou vivenciando por conta de terceiros. E aí eu lembro agora uma reflexão que Jesus está muito mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos, ainda que façamos para Ele. E por isso que o ativismo não é saudável. Isso. Né? Então, muitas pessoas usam como fórmulas ou formas de pertencimento e de ser aceito num grupo o ter ou o fazer. E nesse do ter ou de fazer, por exemplo, uma mulher que procura agradar o marido em tudo que for possível, simplesmente para se sentir amada, porque ela vinculou o amor ao ter ou ao fazer. E ela se anula para isso. E eu lembro também de uma passagem bíblica do homem da mão mirrada que estava no templo, e naquele tempo quem tinha algum defeito físico não poderia estar no templo, era rejeitado pela sociedade. E aí Jesus percebe que ele está no templo, chama para o centro e diz: estende a tua mão. Naquele momento ele poderia ter titubeado, poderia ter tido medo da exposição, medo dessa rejeição, mas o Senhor não nos expõe, não nos manda expor a nossa vulnerabilidade porque Ele é sádico ou porque Ele quer o nosso mal, mas é para nos curar. E aí no momento em que Ele vai e estende a mão, ela imediatamente é curada. Então que a gente possa ter segurança para expor a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade ao Senhor. Porque Ele sonda e conhece o nosso coração. Para Ele não adianta performance, para Ele não adianta máscara, para Ele não adianta ativismo, importa quem nós somos. E antes mesmo que a gente abra a boca para falar, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Isso. Então, se você enfrenta alguma dificuldade em relação à sua identidade, se você não sabe quem você é, se você não sabe de quem é a assinatura da sua vida, se derrama diante do Senhor e conversa com Ele e pede a Ele uma porção dobrada de fé. Isso. Pede a Ele que o Espírito Santo revele a você quem é você. Porque se você é templo e morada do Espírito Santo, eu acho que você é muita coisa assim. Não por quem você é, mas por quem habita em você. Então isso é suficiente para que a gente tenha a nossa crença de identidade firmada na promessa de Cristo. Então, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E por que mais do que vencedores? Porque Ele lutou por nós e a gente não precisou lutar. Então, primeiro passo, quando eu falo em autoconhecimento, é saber qual é a sua identidade. Se você tiver essa identidade restaurada, restabelecida, você vai se relacionar de forma saudável, porque você não vai, mais uma vez eu vou dizer, aceitar migalhas. Você não vai ter medo de ser abandonada, você não vai ter medo de ser rejeitada, você não vai ter medo de ser traída. Você vai estar inteira consigo mesma, em paz com as suas escolhas, e você vai estabelecer um relacionamento. E por mais que aconteça um abandono, uma rejeição ou uma traição, essa falha não é atribuída a você, mas a quem a praticou. Então, cuida primeiro da tua identidade. Quem é você? Faça-se essa pergunta. Quem é você e quem é Deus para você? 2 perguntas, ok? Vou repetir. Quem sou eu e quem é Deus na minha vida? Se eu tiver certeza de que eu sou filha de Deus e se eu souber o tamanho, o poder de Deus, certamente a minha identidade não vai ser abalada por ninguém, porque ela vai estar firmada em quem tudo pode. E eu queria trazer também assim uma reflexão para que a gente entenda um princípio, né, de rejeição, dentro do processo da rejeição, que na realidade a rejeição ele é o sentimento de uma opinião que alguém tem a seu respeito. Perceba bem, alguém lhe rejeita porque acha algo de você.
esse sentimento, ele na realidade fala muito mais sobre quem rejeita do que sobre quem é rejeitado. Perceba, se alguém rejeita fulano, esse alguém está falando muito mais dele. Quais os motivos? Qual a razão? O que é que leva essa pessoa a ter esse tipo de comportamento? O que é que, na verdade, aquela pessoa tem que faz com que esse sentimento aflore? E quando a gente tenta entender isso, muitas vezes, a gente sai de um lugar em que a gente olha, vamos dizer, por cima da circunstância do que por dentro da circunstância. Porque dentro da circunstância você termina sendo ferido. Você termina se sentindo ferido. E aí vai um perigo muito grande. Quem fere ou quem é ferido normalmente fere alguém também. E a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente não está percebendo, mas a gente está sendo ferido, e a tentativa natural da humanidade, do ser humano, é ferir também quem lhe fere. Então você observe que tem coisas na sua vida que circundam a sua vida, em que você tem que identificar muito mais, não é em você, é com quem você está se relacionando e que tipo de situação aquela pessoa está levantando contra você. E agora também que a gente tem que entender que o nível de dor que a rejeição causa em você, você tem que também aí, como a gente está conversando aqui, que conhecimento você tem de si. Porque se você tem um conhecimento de si, o nível de rejeição, ele tem que existir numa situação em que você diga, não, eu não sou isso, eu não tenho isso, eu não é por aí. Porque se você já se conhece, você sabe quem Jesus transformou você. Quando ele lhe tirou, quando ele lhe trouxe para o caminho dele. Então a gente também tem que entender muitas vezes o que é que a gente está deixando que a nossa mente produza em relação a um pensamento, uma ação, uma falta de preservar ou de prezar a gente através do olhar de outro. No fundo, você está mais preocupado com o pensamento do outro a seu respeito do que quem realmente você é. Então quando você entende quem você é, o que o outro pensa vai ser simplesmente uma modalidade que você nunca vai conseguir ter domínio sobre isso. Nós estamos aqui conversando, eu e Duda, estamos fazendo essa live hoje, quinta-feira, quase 10 horas da noite. Muita gente pode estar aqui criticando a gente, não é, Duda? Pode, sim. Não é verdade? O que a gente pode fazer em relação a isso? Absolutamente nada. O que a gente vai fazer? Continuar fazendo as lives. Então, por quê? Porque a gente sabe o chamado, sabe o propósito e sabe qual é a finalidade para a qual Deus nos chama para isso. Então, não interessa muitas vezes o que o outro... Aí é onde entra a disrupção entre a ofensa externa e o autoconhecimento. Se você quer romper que a ofensa externa te abata, você tem que ter o autoconhecimento. Quem você é. Quando você entender essa força que você tem, que não está em você, vai estar no Senhor, e você entender para o qual propósito, para o qual chamado, para o qual destino Ele te constituiu aqui na terra, e tua marca está desde a eternidade gravada, você vai assumir uma outra postura diante disso. Paciência, nós não temos controle sobre o pensamento, muito menos sobre as emoções das pessoas. Vai ter gente sim que não vai gostar, vai ter gente que vai rejeitar, vai ter gente que vai desprezar. O que é que você pode fazer? Se conhecer. Saber qual é seu chamado, quem você é. E lamentar, evidentemente, porque aquela pessoa deixou de compartilhar com você um tempo tão prazeroso que vocês podiam crescer muito, sendo pessoas que pudessem caminhar juntos. Mas às vezes isso não é possível. Então, a partir dali, você entra no entendimento de que quem você é vale muito mais do que você está se preocupando ou está perdendo tanta energia com uma rejeição que foi inoculada dentro de algum relacionamento que você teve. Essa é uma posição bíblica e uma posição sábia que você deve tomar. E sabe, pastora, a posição que eu prefiro, se é que a gente tem que polarizar, é de ser escarnecida em vez de ser a escarnecedora. Sim. Porque sendo escarnecida, eu me torno mais semelhante a Cristo, Sim. que foi escarnecido na cruz. Muito mais. E disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Então, que tal você adotar essa postura de quando alguém lançar uma crítica para você, uma rejeição, algo que não lhe define, você dizer, Pai, perdoa, ele ou ela não sabe o que diz, porque eu tenho certeza que esse olhar sobre a minha vida não me pertence, mas pertence a quem está olhando. E que dores essa pessoa traz,
que história de vida ela tem, para que ela olhe para você e rejeite. O que ela está rejeitando em você? O que você tem que confronta com algo dela? Outro dia também uma moça me chamou que está grávida e o marido não aceita, eu não queria essa gravidez. E eu perguntei para ela, qual será a causa, a possível causa? Será que ele não se sente provedor de um filho? E aí, o surgimento desse filho é uma exposição dessa verdade para ele. Um filho é a prova de que ele não é capaz de prover a família dele, e daí está vindo essa rejeição. E aí eu pergunto, é essa criança que carrega essa mácula? Sim. Ou é ele que, por não se sentir provedor, tem uma reação de rejeição? Então, quando nós sentirmos que estamos sendo rejeitados, primeiro, que a gente procure em nós mesmos. Será que a minha conduta está adequada ou está inadequada? Será que eu estou fazendo algo de que eu não deveria, já que a Bíblia diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço? Então, primeira coisa, uma autoconsciência. Uma percepção acerca do que você está fazendo ou do que o que você está pensando. Mas se você tiver certeza de que não há essa razão para rejeição, essa causa lançada contra você não lhe pertence, pertence ao outro, exerce misericórdia. Sim. E pede a Deus que desvende os olhos dessa pessoa e que ela possa se curar das questões dela que fazem com que ela rejeite você. Porque a luz incomoda as trevas. Então você pode estar sendo rejeitado exatamente por ser luz, onde só há escuridão. Isso. Então observa a circunstância. Nós não temos a pretensão aqui de esgotar esse tema, porque a complexidade da vida humana e dos relacionamentos não nos permite fazer isso num bate-papo de 50 minutos. Né? E cada situação merece ser analisada com cuidado. E foi por isso que eu decidi investir na formação de terapia familiar, terapia de casais, firmada na Bíblia, que é o meu manual de regra de fé e de prática. Mas o Senhor sempre que estabeleceu milagres, que realizou milagres, Ele perguntou à pessoa, filho, o que tu queres que eu te faça? E será que nós sabemos o que nós queremos que o Senhor faça na nossa vida? Se Ele perguntasse e nos desse apenas 30 segundos para responder, será que eu saberia dizer a Ele o que eu quero que Ele me faça? Será que eu me acho merecedora de uma pergunta como essa? E outra, quando Ele se deparava com alguém prostrado, Ele dizia, levanta-te e tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então nós precisamos cuidar das nossas emoções. Então na minha vivência cristã, eu tenho me deparado com muitas mulheres espiritualmente maduras, mas algumas emocionalmente imaturas. E não têm conseguido viver a plenitude dessa vida de comunhão com Deus, porque não é a fé, mas é a emoção que está abalada e que precisa ser cuidada. Então, se você está vivendo alguma situação de rejeição e você tem medo de sair, porque você tem medo de ficar só, porque você não sabe conviver, você não sabe transformar a solidão em solitude, se você tem permanecido no ciclo vicioso de mendigar amor, de ferir a sua própria identidade para agradar alguém ou para se sentir pertencente a alguém, olha com cuidado para isso. Procura um aconselhamento pastoral, procura um processo terapêutico com uma pessoa que possa usar a Bíblia a teu favor. Sim. Faz isso, cuida com carinho, porque o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos para sermos felizes. Mas nós é que temos limitações. Somos nós que somos limitados para chegar até Ele. E foi por isso que Jesus veio até nós. Porque se nós tivéssemos condições de chegar até Ele, a vinda de Jesus teria sido em vão. E eu pergunto, se não fosse a obra redentora de Jesus na sua vida, onde você estaria? Sim. Então, se a sua vida custou a morte e ressurreição de Cristo, o que você está fazendo com a vida que custou a vida de Jesus? Pensa nisso. E tem uma coisa, Duda, dentro desse enfoque que você trouxe, muito bem trazido assim, para uma meditação e uma reflexão, é o seguinte, é que nós, muitas vezes, nós abrigamos no fundo da nossa alma, sem nos apercebermos, de que não é só o fato, né? Falamos aqui mais de uma vez sobre isso, de você ir à igreja,
de você dizer eu aceitei Jesus, de você cumprir com suas obrigações cristãs, é mais que isso. Porque às vezes a alma ferida, ela não é identificada com facilidade e ela passa a viver e coabitar com aquele cristão. Mas a palavra de Deus diz que ele fez nova todas as criaturas. O novo de Deus é o novo que está se estabelecendo em nós. E é para ter nascido de novo uma nova criatura que Deus está nos chamando. Então, se você está, não é, repetindo, a gente está começando agora o ano 2020, né? O início de uma nova década que vai se estabelecer. Se você repetir padrões comportamentais, o seu pensamento ele estiver ataviado com coisas e situações de dores, de mágoas, de ressentimentos, você não vai romper esse padrão comportamental. E a gente está falando aqui de uma coisa que é verdadeira. Existem muitos cristãos adoecidos. E é estranho você ver muitas vezes uma pessoa que não tem essa palavra, a palavra da fé, no seu dia a dia, mas muitas vezes é mais liberto mentalmente do que outros que têm essa palavra. Ou seja, pelo menos tem no sentido de poder se apropriar dela. E aí a gente pergunta, qual o motivo disso? O motivo é porque a mente ela está recalcitrada numa verdadeira situação e não muda. Então, se a gente começa a ter pensamentos recorrentes sobre um determinado mal, um malefício, isso invoca em você tudo que é retrógrado, tudo que foi dores, tudo que foram situações que você já vivenciou e que não é mais para você vivenciar, porque você já é nova criatura em Cristo Jesus. Estamos aqui, na realidade, quando Duda também colocou aqui essa questão de você preferir, se fosse o caso de uma escolha, ser zombado do que ser o zombador, né? Ser você usou a expressão escarnecer do que ser o escarnecedor, né? Ser escarnecido, isso é muito bíblico, Duda. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que aqueles que se humilham serão exaltados. E a gente sabe que não é o se humilhar simplesmente sem um propósito, mas é se humilhar entendendo que ali Deus está fazendo algo na tua vida que vai ser para romper. Vai ser para romper. Romper o passado, romper situações muitas vezes que você foi criado vendo e você está rompendo aquilo ali. E a gente está chegando aqui hoje com essa mensagem no teu coração para levar essa mensagem de incentivo. Rompe aquilo que tem feito você se paralisar. Não é tempo mais de você andar no retrocesso ou andar na paralisação ou se deixar amputar por uma palavra, por uma situação, por uma circunstância. Rompe definitivamente isso e avança. A palavra de Deus diz, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficarem, avançando para o alvo. O alvo é Cristo, nosso pensamento tem que estar em Cristo, nossa vida tem que estar em Cristo, nosso desejo tem que estar nele para sermos transformados nele. Ah, mas teve dor. Ah, mas você não sabe o quanto custou. Ah, mas eu sei. Eu não posso saber a sua dor, mas eu sei que existem dores que são realmente dolorosas, vamos dizer assim. Mas a gente tem que entender que ele já levou sobre si as nossas dores. Ele já levou sobre si as nossas transgressões. Ele se fez maldição por mim e por você. E maior dor não houve do que a dele. Então, para mim e para você suportar isso e passar adiante, romper essa situação e virar essa página, é muito mais fácil do tudo aquilo que ele teve que fazer, que inclusive vencer a morte por mim e por você. Então, assim, é tempo de ruptura. Se essa mensagem está chegando ao teu coração, ela está chegando para que você não continue da mesma maneira como você tem estado até hoje. Você, definitivamente, você passe para um entendimento de quem você é e quem você tem com o seu Senhor, seu Salvador e seu Pai, que lhe ama muito. Gratidão, pastora, pela presença. Nosso tempo está esgotando. Uau! E eu queria dizer a você o seguinte: quando você estiver sendo alvo de rejeição, de crítica, de chacota, de bizarrice, que você possa fazer como Estevão fez. Sendo apedrejado, olhou para o alto, contemplou a glória de Deus e pôde também dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Então não guarda mágoa, não guarda rancor, não permite que ninguém tenha o direito de instalar no teu coração esses sentimentos tão negativos e que só vão fazer mal a você mesmo.
Então, perdoa primeiro a si mesmo, perdoa o outro. E o Senhor faz novas todas as coisas. E que você possa desfrutar deste novo de Deus, deste renovo de Deus na sua vida. E que você possa estabelecer relacionamentos saudáveis, equilibrados, recíprocos, com muita paz, com companheirismo, com lealdade, com perdão, com paixão, com ternura. E que você possa se regozijar nos relacionamentos que você estabelece e dando sempre graças e glória a Deus por sua vida, pelos dons que Ele te deu, pela bênção que você recebe a cada dia, porque Ele te dá uma folha em branco para que você escreva a sua história e como você resolve e decide escrever essa história. Isso. Então, muita paz no seu coração, muito perdão e que você estabeleça relacionamentos emocionalmente saudáveis consigo mesmo, com Deus, com a sua família e com o próximo. Esse é o meu propósito nesse diálogo, nessa conversa, e eu espero ter conseguido alcançar esse objetivo. Qualquer dúvida, você tem os canais de contato. Eu já ia esquecendo. Entra no meu site www.dudaalmeida.com. Já tem gente aqui pedindo isso aí. O meu site é www.dudaalmeida.com e o meu Instagram, Conversa com Duda. Lá você vai ver conteúdo escritos, em áudio, em vídeos, para a família, para casais, para mulheres e para um relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe. Comenta sobre essa live, compartilha, ela vai ficar disponível por 24 horas no nosso perfil. Recomenda, assiste de novo e comenta conosco o que você achou, tá bom? Um beijo grande, quero fique deixar com Deus. Também para vocês aqui uma super virada de chave na vida de vocês. Uma super virada de chave significa dizer passa para trás aquilo que te atrapalhou até hoje. É momento de romper, é momento de fluir. Deus tem o melhor para você. Deus está apenas esperando uma atitude sua para que aquilo que já é determinado desde a eternidade floresça na tua vida. Esse é o meu desejo de coração, o desejo da Duda, para que você seja realmente alguém que diga: eu rompi definitivamente com aquilo que me atrapalhava, porque eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? A bênção e a graça dele está disponível. Amém. Faz assim, com tua mão e vai Sustenta, buscar. em nome de Jesus. Está disponível para você. Amém. E é de graça, porque Amém. custou a vida dele. Amém. E ele nos deu de graça, para que de graça a gente também seja canal de bênção. Ficam com Deus. Boa noite. Beijo. Até a próxima. Tchau. Aí, encerra. Encerra lá. Encerra.